fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós de podermos nos reunir virtualmente pelos equipamentos que a Tua misericórdia proporciona para todos nós, para o nosso engrandecimento intelecto-moral. Saibamos utilizar com proveito desses recursos para continuarmos merecendo o seu aprimoramento, as facilidades que eles nos proporcionam, continuar merecendo a Tua confiança nos nossos modestos esforços por colaborar com a dinamização dos ensinamentos espíritas, aliando o conhecimento à prática, à vivência, e assim operando a transformação moral que é inadiável. Nós pedimos a inspiração e a orientação dos amigos espirituais, nos auxiliando no desenvolvimento e no trabalho de interpretação de tão magno assunto, para que o melhor seja alcançado por nós em termos de assimilação, compreensão e irradiação dos teus ensinamentos. Que assim seja. Vou fazer a projeção da tela. Gênesis, capítulo 2, versículo 9, que é nós vamos hoje arrematar o assunto. E todos estão vendo? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro rio é Idekel. E este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, muito bem. Então, nós, na semana passada, comentamos o versículo 8 e iniciamos, praticamente terminamos também o versículo 9, mas vamos dar só uma arrematada, vamos buscar fazer um trabalho esquemático aqui mais dinâmico, mais rápido, para que as ideias centrais aí dos significados das árvores possam ser bem compreensíveis para nós. Então, o versículo 9, que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida,
e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Nós comentamos na semana passada, eu me recordo, desse aspecto, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. O Senhor Deus, evidentemente, e nesse caso aqui é o Senhor Deus interior, o Deus interno de cada um de nós, que faz brotar da terra interior, da terra do coração, os valores cultivados segundo o interesse. Valores que nos chegam pelo plano do intelecto, pelo plano filosófico, aos quais vamos aderindo, vamos adotando na prática do dia a dia, e vão sendo, então, consolidados na terra do coração, germinando, enraizando, e desse movimento de enraizamento, germinação, enraizamento, cresce a árvore, que é um sistema de alimentação interior. Nós mantemos na intimidade. Porque nós nos alimentamos do que produzimos, tá, pessoal? O sistema é plenamente autônomo nesse sentido. O espírito, o princípio inteligente vai sendo conduzido amorosamente no sistema heterônomo até que o livre-arbítrio se abra na humanidade racional, quando então nós vamos tomando a direção, as rédeas da nossa criação interior, do nosso mundo interior, assumindo a autonomia. Então, existe uma conjugação de heteronomia e de autonomia. E aqui nós podemos perguntar, lançando aí para o pensamento e análise individual de cada um de nós. Existe liberdade absoluta para o espírito criado no universo? Existe autonomia total? Fica a indagação para nós meditarmos. Aí é uma questão filosófica de cunho bem aprofundado para nós aí irmos pensando. O Senhor Deus fez brotar da terra, então, da terra do coração, o sistema de alimentação cujo símbolo é a árvore. Certo? E é o símbolo dos espíritos formados, dos homens encarnados. Árvore. Então, por isso que Jesus e Sócrates vão dizer que a árvore boa não pode dar maus frutos. Então, todo aquele que na terra expressa valores complexos, chocantes, valores que destoam do senso de humanidade, de humanismo, que nós já identificamos como sendo os valores inequívocos a serem adotados, representa a árvore má. E essas árvores, essas pessoas, elas vão expressar seus valores pelos sistemas biológicos variados que temos no mundo. Então, nós vamos ter os profetas de todas as ideias, de todos os valores. E compete a nós, já temos o conhecimento espírita cristão, instruídos que estamos sobre o que caracteriza o verdadeiro profeta ou o espírito superior à escala espírita, compete-nos, então, nos instruir, conforme o Espírito recomenda, para fazer a identificação correta entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Para que nós paremos de seguir mentalidades complexas.
no mundo. E existem em todos os sistemas políticos, ideológicos, econômicos, filosóficos, religiosos da Terra, porque a Terra ainda é um plano de expiações e provas, em que predomina a heterogeneidade de caracteres, predominando ainda, infelizmente, o mal. O mal ainda predomina na Terra. Nós vamos fazer aqui uma lista dos problemas da humanidade, vocês vão tranquilamente compreender que o mal predomina. Ele diz que o mal não predomina, está um pouco fora de órbita, alienado, desconectado do contexto e correndo o risco de não colaborar com Jesus para melhorar o plano. Certo? Porque nós temos problemas aí enormes, variados na humanidade, que apontam que, infelizmente, o mal ainda predomina. O mal a partir daquele entendimento que nós temos de que as imperfeições representam o mal. Os espíritos vão nos dizer que para que a Terra seja um mundo feliz, basta que ela seja habitada por bons espíritos. Não espíritos superiores, mas bons apenas. Então, nós precisamos estudar lá na escala espírita as características dos espíritos inferiores, as características dos bons espíritos, dos superiores e dos puros, para nos situarmos, nos enquadrarmos na escala e, constatando que estamos ainda na condição deficitária, acelerarmos o passo para mais depressa nos posicionarmos na categoria dos espíritos superiores. No mínimo, dos bons espíritos. No mínimo. Então, nós temos aí o quadro, as árvores, são as pessoas, tá? O Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. A árvore agradável à vista é a árvore que agrada o nosso desejo. Certo? Agrada o desejo, agrada o interesse. É a árvore agradável à vista. Quer dizer que essa árvore é boa, não, tá? É a árvore que é agradável. Então, segundo a tônica do meu interesse pessoal, essa ou aquela árvore me será agradável. E eu vou comer dessa árvore. Então, ó, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Então, a comida vai ser boa segundo a fome que eu tenho, a sintonia que eu estabeleço, a afinidade que eu estabeleço, o desejo, a emoção, define a fome. Aí eu vou comer da árvore que vai agradar aquela fome. Agora, lembrando que o mal é o remédio para o mal. O mal é o remédio para o mal. Tá? Mal corrige o mal. Então, os elementos complexos vão se atritando na sociedade. Encarnados, desencarnados, encarnados com encarnados, e desencarnados com desencarnados. Eles vão se atritando. Para, vamos dizer assim, moerem no atrito as imperfeições. Moerem. Corrigirem. E assim nós vamos atraindo para a nossa convivência na pauta da fome que expressamos. Aí os espíritos vêm oferecer a comida. Tá? Porque nós aprendemos na codificação, os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Então, esse é o sistema da alimentação. Que Emmanuel vai dizer, por exemplo, no Pensamento e Vida, que nós consumimos pensamentos uns dos outros, de forma automática. Então, esse é o alimento. Então, quando nós ouvimos alguém falar alguma coisa que eu digo, esse é o bom, esse é o que eu gosto, estou me alimentando. Estou ingerindo o alimento. Então, eu tenho que saber se o alimento é bom, é útil e verdadeiro.
para que eu deixe que ele entre, porque não é o que contamina, não é o que entra, é o que sai. A árvore boa para a comida e a árvore da vida. A árvore da vida é o amor pleno. Ela, a árvore da vida por excelência é Jesus. Modelo e guia. Então, o modelo e guia da árvore da vida é Jesus, tá? Mas acontece que nós temos uma árvore da vida interior, da vida às coisas às quais nos afeiçoamos. Que da vida é o amor, certo? É o amor. Nós sempre estamos conjugando o amor na equação. O amor está sempre no contexto. Então, quando nós ouvimos um filósofo, um pensador, e gostamos das palavras que ouvimos, a nossa árvore da vida interior vai dar vida àquelas ideias, de forma natural, no cotidiano. E é por isso que nós temos a dicotomia a dicotomia gritante que há entre o religioso místico, que só expressa a religiosidade do templo, mas que na via pública é outra pessoa. É por isso. É o sistema da adoração exterior. Na vida pública, o mestre dele é outro elemento. Na religião, ele está lá, supostamente submetendo-se a Deus, mas na vida pública ele segue outras ideias. Por isso que nós temos essa dicotomia, o religioso de fachada e o religioso de fachada, que na vida material é o ateu crasso, é o materialista crasso, e o ateu materialista, que na vida prática é muito melhor do que o religioso, porque ele é bom, é humano, é humanista, faz o bem, ajuda o próximo, luta por um mundo melhor. Por isso que essa dicotomia. E a grande confusão nas consciências por causa disso. Então, a confusão natural da transição, porque as árvores estão todas aí. Para ser, ó, e o Senhor Deus fez botar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Então, aqui não está, nesse enunciado, não está, não temos a informação da qualidade das árvores. Toda árvore agradável à vista e boa para a comida. No mundo de expiação e prova, as árvores complexas têm ainda seu papel. Como corrosivos, lembram-se do livro Voltaire, que eu já citei aqui? Os elementos que são corrosivos das complicações do próximo na vida. Agora, à medida que nós vamos entrando nas dimensões do Consolador prometido, do Espiritismo, vamos compreendendo o bem e o mal, nós já não podemos mais continuar nessa ignorância acerca da qualidade e natureza das árvores, para não darmos continuismo pela lei de reprodução natural, a um sistema desumano e complexo na Terra. Nós é que somos os identificadores e os formuladores e formalizadores de novas propostas. E tanto isso é verdadeiro, nós aprendemos que, para nós, pelo menos espíritas cristãos, já estamos bebendo nas fontes do Consolador prometido, a árvore sob cuja sombra devemos hoje descansar chama-se Jesus Cristo, modelo e guia. Essa é a árvore que devemos enxertar na nossa própria árvore, para que a produção seja uma produção libertadora e ajude os irmãos que estão aí sem saberem diferenciar uma árvore da outra. A árvore da vida no meio do jardim. Então, meio do jardim como sendo o centro do interesse, a questão que se coloca para nós é sabermos se o centro do nosso interesse já reflete os ideais de Jesus. Se
se nós já temos como centro do interesse na vida cotidiana os ideais apresentados, exemplificados por Jesus. Porque esse sim é o padrão, a linha de corte para a nossa vida em sociedade. Como Jesus não está mais entre nós, nós é que vamos comunicar, exemplificar Jesus hoje na sociedade. Nós é que somos seus multiplicadores. Certo? E a árvore da vida no meio do jardim, já falamos bastante da árvore. A árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal é a árvore do conhecimento. Então, por exemplo, o religioso aí, nesse exemplo que eu dei do religioso, que na vida prática ele destoa das ideias de Jesus, é aquele que só se alimenta do conhecimento, do bem e do mal. Ele sabe identificar o bem do mal, mas ele na vida prática, ele julga que o conhecimento do bem e do mal que ele aprende no templo não é adequado para a vida humana natural, porque aí prevalece a lei do mais forte, a lei de quem é mais esperto, mais sagaz. Certo? Aí prevalece aquela teologia da prosperidade, por exemplo, que se contrapõe à teologia cristã. Deu uma ideia? É uma teologia que se casa, teoria da prosperidade, se casa perfeitamente aos interesses egoísticos que trazemos ainda na intimidade. Então, por isso que nós espíritas somos chamados pelo Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, no seu mandamento didaticamente resumido, somos chamados primeiro a amarmos-nos. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. O amai-vos, meus amigos. É uma gama inumerável de nuances. Empatia, compaixão, misericórdia, piedade, interesse pelo bem público, pela coisa pública, interesse em melhorar as condições de vida daqueles que nós vemos que estão em dificuldade. E vai por aí. A levantar o caído, a esperança, o otimismo. O amor envolve ações práticas, pragmáticas, para que o mundo melhore. Então, ficou claro aí? Só queria passar rapidamente nas árvores, certo? Para nós avançarmos para o versículo 10, para nós aí falarmos do assunto palpitante, que são os exilados de Capela, os transmigrantes que vieram de um mundo mais avançado para a Terra, cujo mundo Emmanuel situa na constelação do Cocheiro, cuja estrela alfa é Capela ou Cabra. Certo? Diga lá, Luiz. Esse versículo 9 que você acabou de falar, que você trouxe, ele fala muita coisa praticamente de livre-arbítrio, né? Muita coisa de livre-arbítrio. A questão toda é pessoal, de escolha. Sim. As árvores estão todas aí. Agradáveis à vista. Uhum. Então, que são até boa para a comida no sentido do interesse antigo. Mas nós devemos cortar
essa fome. Aí que entra o desafio, que é o combate às inclinações más. Sim. Cortar o grito. Não atender o grito da fome. Que é o desafio. Ô, Júlio, Diga. e esse livre-arbítrio ainda tem uma coisa a mais. Eu estava ontem fazendo um estudo com o pessoal lá do, de um centro lá da perto da. Como é que chama? Fugiu o nome do bairro aqui, não importa. Centro Espírita Bezerra de Menezes, Apóstolo do Bem. Eu estava estudando com eles e falando exatamente sobre o livre-arbítrio. Que quando a gente escolhe e faz alguma coisa, além da gente estar fazendo uma escolha que pode ser contra uma lei de Deus, a gente tem essa responsabilidade por nós, né? Mas nós temos também uma responsabilidade que nós, quando a gente faz isso, a gente está dando exemplo, foi o que você falou. Eu vou estar dando exemplo para alguém que pode comprar essa ideia. Então a responsabilidade é dupla na hora que a gente vai exercer o nosso livre-arbítrio. Sem dúvida. Porque nós é que somos os multiplicadores do processo. Exatamente. Jesus não está mais aqui. Quem é que vai multiplicá-lo? É. Quem é que vai dar o recado de Jesus para a humanidade? Nós, que vamos ao templo, batemos no peito, reconhecemos que Jesus é o Senhor, mas na vida prática nós gostamos ainda da voz dos que destoam dessa condição de Jesus. Nós ainda gostamos da voz do Pilatos, do Anás, do Caifás. Certo, meus amigos? Aí que está o nosso desafio. Porque os preconceitos a respeito de muita coisa que desconhecemos na Terra e não estudamos a fundo para conhecer, então nós rotulamos, fazemos análises rasas na pauta do que está acontecendo no mundo hoje e vamos continuando engolindo frutos complexos. Evidentemente que o que nós engolimos vai sair. Agora, nós que estamos numa sala de estudo, quebrando a cabeça para entender Gênesis, certas coisas têm que sair como dejeto, excremento, e não pela boca que se abre dando vazão que está no coração. Se é que vocês estão me entendendo. Porque aí nós vamos entrar no... Eu vou agora usar um símbolo também complexo aqui. Porque nós estamos nos alimentando de dejetos de muitas pessoas aí que saem como frutos. São dejetos porque nós já conhecemos um alimento melhor. Então, quando nós damos guarida no nosso coração, com certas expressões que destoam do que aprendemos na escala espírita, caracterizam os bons espíritos superiores e puros, nós estamos nos alimentando de dejetos, meus amigos, de excrementos. O que é pior, ainda batemos palma. E é lamentável, porque nós estamos caminhando para a maturidade do senso moral, não é isso? Não é o que Allan Kardec proclamava? Nós aqui já estamos nos territórios da maturidade do senso moral. Nós temos aí uma grande massa, já estudando aqueles 3 componentes, aqueles 3 grupos. Tem uma grande massa aí que esse dejeto é alimento de primeira linha para eles, só que eles vão para outros ordes. Porque aqui na Terra não pode mais dar vazão a isso. Então, o nosso desafio realmente é da aplicação do livre-arbítrio, boa aplicação do livre-arbítrio. Porque o dragão tem cabeça e tem cauda. Lembra o sinal do Apocalipse? Nós estamos alimentando o que sai da cauda.
e não do que sai da cabeça. É mais triste. Então vamos lá. Saiu o rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, se tornava em 4 braços. O Éden. Saiu o rio. Primeiro vamos analisar o rio. O rio é um fluxo, do ponto de vista filosófico, interior, do processo evolutivo, tomando conhecimento do que sai da nossa intimidade. Isso é um rio, é um fluxo, pensamentos, palavras, basicamente o pensamento, qualificado pelo sentimento, que vai se tornar palavra, atitude e ação, que é a concretização. Aí nós estamos falando do fruto visível. Agora, no terreno da cogitação, nós estamos nos alimentando desse material, desse fluxo, antes de virar concretização. Quando se concretiza em palavras, atitudes e ações, consolidamos um hábito, uma mania, de acordo? Consolidação. Criamos uma esteira de reflexos. Aí Emmanuel vai dizer assim, pensamento e vida. Falando desse rio, desse fluxo. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação, experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. É o capítulo 20 de Pensamento e Vida. Primeiros parágrafos. Então, esse fluxo, saiu um rio do Éden para regar o jardim. É um fluxo de espíritos, mas que reflete o fluxo interior que não estava em conformidade com o avanço moral daquele homem. Então, é retirado. Então, esse rio é como se os espíritos fizessem um desvio no rio. Lá no Éden, fizessem um desvio naquele rio. Desvia aquele rio, faz uma represa lá, desvia e joga para o jardim, tá? Fluxo de espíritos. Vem para a Terra, porque aqui na Terra eles podem dar vazão àquela beligerância, aquela selvageria, aquele egoísmo, aquela sensualidade extremada, sem controle, aquele interesse pessoal avassalador, que gera a escravização do fraco pelo forte, as misérias sociais, que gera a desigualdade social que vemos hoje, principalmente no Brasil. Então, esse grupamento todo vai ser retirado. Vai ser retirado. Independente de ideologia partidária, política, não importa. É quem não está lidando na Terra, não está promovendo o humanismo, o amor ao próximo, o bem-estar social, independente de gênero, crença, e tudo mais, porque nós aprendemos em Espiritismo, desde o Velho Testamento, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós não podemos mais ser cultivadores da iniquidade, do ódio, das condenações. Então, todos nós espíritas que cultivamos o ódio, o egoísmo, que gera a iniquidade, o ódio e a condenação do próximo, e já estamos condenados desde a questão 171 do Livro dos Espíritos, que nos chama a atenção para o combate a esses 3 aspectos. Então, aquele que está no Espiritismo, mas ele não está nem aí para a sociedade, do seu ponto de vista, falando das suas necessidades, não se esforça por ajudar a sociedade de alguma forma, ele já está condenado pela questão 171 a provavelmente ser transmigrado. Certo, amigos? Então, a questão 171 merece todo o nosso cuidado, porque ela é a decodificação analítica da 913, da 914. E os nossos deveres no plano social estão muito bem definidos na 930, 685A,
e na 806. Aquilo que nos enraiza na sociedade, no plano social. A doutrina espírita não é uma doutrina de alienados, de religiosos fanáticos, místicos, desconectados da necessidade do povo, do filho do Calvário, dos que choram e gemem. Nós vamos ver agora no período de chuvas, que suas casinhas vão desabar, vão sendo levadas, e eles só lhes resta ocuparem terrenos movediços ou complexos aqui na Terra, porque o egoísmo humano os coloca nessas condições. E aqueles que deveriam zelar pelo bem-estar do povo, que são os governantes, muito pouco têm feito, desde a esfera municipal até a presidência da República, para efetivamente minorar o sofrimento dos nossos irmãozinhos, filhos do Calvário. Certo, meus amigos? O Império Romano fazia isso, não dava muita bola para os plebeus desclassificados, não. E hoje nós estamos, talvez, repetindo aí as mazelas do Império Romano, porque nós sabemos que no meio espírita, por exemplo, tem muito romano reencarnado, assim como no nosso cenário político brasileiro. Então, uns estão buscando sair da rotina habitual do antigo Império Romano e outros estão continuando, mantendo um saudosismo, mergulhados aí sendo levados aí nessa correnteza de hábitos, em que o corpo físico é a embarcação, tá? Vamos sendo levados. Muito bem, amigos. Alguém quer trazer comentários? Então, esse é o fluxo do ponto de vista interior. Então, o que vai nos levar da Terra para o mundo primitivo não é Deus vai chegar com a sua corte aqui, aparecer no céu e separar os bodes das ovelhas. Não. Movimento interior, silencioso, sereno, na pauta das escolhas pessoais e do fluxo magnético que vamos expressando, que se imanta por afinidade, se liga por afinidade com a mentalidade do mundo primitivo. Lei natural, lei física natural. Nada de extraordinário. O Chico, inclusive, usava o símbolo, chamava esse mundo de chupão, porque, evidentemente, há uma atração magnética. Atração magnética. Então, o símbolo de chupar é muito interessante nesse sentido aí. Então, do ponto de vista exterior, por que saiu o rio do Éden para regar o jardim? Nós aqui já trabalhamos, já fizemos aqui em outro momento, até trouxemos aquela imagem, aquela simulação de um voo por entre as estrelas da constelação do Cocheiro. Vocês devem se recordar, a constelação do Cocheiro, cuja estrela alfa é Capela, ou Cabra, que tem o seu conjunto de orbes, de mundos. De um desses orbes é que vieram para cá os... Eu vou colocar nós, tá? Porque eu acho que nós aqui, pelo menos um aqui, esse que vos fala, certamente veio de lá. Eu não posso ter dúvida disso. E não é nenhuma vantagem ser exilado, não. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Certo? É perível que eu tivesse certeza que eu não fosse.
O problema é ficar exilado de novo, né, Júlio? O problema é ser exilado de novo. Esse é que é o problema. Então, essa estrela Capella, na verdade, quando nos aproximamos-nos pelo olhar mais ampliado dos modernos telescópios, vamos observar que são duas estrelas, uma orbitando em torno da outra, duas estrelas de mesma coloração do Sol, amarelas. Uma é 9 vezes maior do que o Sol, outra é 12 vezes maior do que o Sol. A distância de 42 anos-luz daqui da Terra. Mas que, na verdade, quando nós ampliamos o alcance do telescópio, descobrimos que não são apenas duas, são 4. Porque orbitando essas duas, existem duas anãs vermelhas que orbitam as duas. E ali, entrelaçados no sistema, estão os planetas, os orbes. E aprendemos em Espiritismo que são habitados todos os globos que se movem no espaço. E haja globo, viu, meus amigos? Só de estrelas são 400 bilhões na Via Láctea. Podemos colocar aí 5 planetas com tranquilidade para cada estrela. E nós temos a quantidade de mundos totais, não estou incluindo luas, tá? As luas, vocês aí, tendo em vista que o Sistema Solar tem aí umas 250 luas ao todo, aproximadamente, vocês podem fazer um cálculo aí de luas por cada Sistema Solar e acrescentar um número aí desses 400 bilhões aí. Faça um cálculo aí para ver, porque os satélites são mundos de segundo escalão também. Planetas secundários, segundo astrônomos. São pequenos planetas também que, ao invés de orbitar o Sol, orbitam um mundo. E os espíritos e os astrônomos calculam aí que tem aí, só de mundos semelhantes à Terra, bilhões. Bilhões. Só de mundos semelhantes à Terra. A gente começa a imaginar o tamanho da quantidade de espíritos que existem no universo, né? E eu estou falando de uma galáxia. O Hubble já conseguiu contar 2 trilhões de galáxias. Isso é até onde o telescópio alcança. O universo é infinito. Então é o Éden, porque o mundo já apresentava as condições tecnológicas, sociais, como a Terra hoje apresenta. Então, nós aqui ainda estamos buscando consolidar um Éden no orbe todo. Então, eu tenho para mim, com tranquilidade, que a Terra vai ser um Éden, quando em todo o planeta as condições sociais de uma Noruega for o normal, todo orbe. Aí sim, eu concordo que a Terra vai ser um Éden. Sair da condição de mundo de prova, expiação e prova. Certo? Aí sim é um Éden. Concordam? Exatamente. A preocupação a nossa preocupação não vai ser pela sobrevivência, vai ser pelo engrandecimento intelecto e moral, porque todas as necessidades básicas estarão atendidas. Pelo Estado, pela sociedade. Como acontece no nosso lar, tá? Nosso lar é o Estado, é a sociedade que mantém o bem-estar social lá, ou não é? Os elementos que vão para lá são aqueles que têm condições de conviver naquela sociedade. Ô, Júlio, só por curiosidade, tem alguma
referência do nome do planeta de onde vieram os exilados de Capela? Não, não tem. É de um orbe. Não tem. Porque Tem não, né? não, os astrônomos não conseguiram ainda, por exemplo, Identificar, né? identificar planetas lá. Mas é questão de tempo. É. É questão de tempo. Os telescópios vão ficando mais potentes e, e é uma questão de tempo apenas. Eu estou pensando que isso aqui, né? Se houvesse havido alguma comunicação dizendo o nome do planeta, Não. comunicação espiritual, porque, né? Nós temos no nosso meio espírita espíritas que não concordam com Emmanuel. Certo? O que Emmanuel está fazendo? Simplesmente porque os espíritos vieram de um mundo e orbitam uma estrela. Você pode. É. Emmanuel é aquele que está nos dando. Olha, eu estou trazendo aqui a ideia de que é um dos mundos que orbitam Capela. Qual o problema nisso? Nenhum problema. Mas tem gente que tem os casuístas que causam problema. Causam problema porque Allan Kardec não falou que é Capela, que vier de Capela. Então, certo? Estão amarrados na letra ainda. Quando o próprio Kardec falou que sobre o Espiritismo foi dita apenas a primeira palavra. Então, se dividia do Éden para regar o jardim. Então, por exemplo, o movimento filosófico, tá? Filosófico, saindo do plano astronômico cósmico e voltando para o plano filosófico, o Éden, coração de Jesus. O coração de Jesus é um Éden. O coração do Espírito puro é um Éden, de onde emana leite e mel. Desse coração parte um fluxo de um amor incondicional para quê? Para regar o nosso jardim interior. E do nosso jardim interior, meus amigos, esse fluxo que adentra, sai do coração de Jesus, chega no nosso plano mental, a onda, chega no plano mental, que representa o pensamento divino, chega no nosso plano mental, esse fluxo de Jesus. Ele tem que se dividir também em 4 braços. Quais são os 4 braços? No nosso mundo interior, quais são os 4 braços que vão expressar na sociedade o fluxo verte para nós do coração de Jesus? Vou dar uma dica. Está decodificado para nós por Jesus, Mateus 5, 43 a 48. Amai, bendizei, fazei bem e orai. Então, o fluxo que desce do coração divino de Jesus, que é o Éden, para regar o jardim interior, que é o nosso mundo interior. E esse pensamento vai beneficiar, esse fluxo vai beneficiar a nossa estrutura interior. E daí, dessa nossa estrutura interior, ele tem que se expressar por 4 braços: pensamento, palavra, atitude e ação. Para aqueles que estão na nossa órbita possam também receber essa linfa abençoada e começar o trabalho de transformar o jardim interior no Éden. De acordo? E o jardim é o coração do princípio inteligente que aporta no reino humano, desenvolve o pensamento contínuo, abre a razão para a apreciação do livre-arbítrio, para a iluminação. Então, esse homem aí formado traz o jardim pronto para ser transformado em Éden. Deu uma ideia?
Já acordei, pessoal? Então, dali se dividir em 4 braços. Então, esse fluxo chegou para nós aqui na Terra Depois, o André Luiz, por exemplo, vai nos dizer, Evolução em Dois Mundos, que nós desenvolvemos o pensamento contínuo aproximadamente 200 mil anos, certo? E desenvolvemos o pensamento contínuo. Aproximadamente quando surgiu o Homo sapiens. O Homo sapiens na Terra, tá? 200 mil anos. Agora, 40 mil anos atrás, houve um movimento importante, que foi a chegada de um novo tipo humano. Por evolução, ele despontou desse tronco humano em desenvolvimento, que é o Homo sapiens sapiens, chamado homem de Cro-Magnon, aproximadamente 40 mil anos atrás. Então, aí, para consolidar esse tipo humano um tanto melhorado, que somos nós hoje, não tem diferença. Aí houve a enxertia dos exilados de Capela, para consolidar esse desenvolvimento na Terra e trazer novos avanços. Então, o homem, o sapiens sapiens, o espírito que vinha evoluindo aqui na Terra, que adentrou nesse patamar do sapiens sapiens, ele precisava de receber investimentos do alto, investimentos intelecto-morais, para avançar na aprendizagem, na senda da iluminação. Certo? Então, quem viria para trazer esses ensinamentos, obviamente que não seriam os espíritos puros, porque seria contraproducente. Não haveria condições para que o espírito puro se expressasse. Porque alfabeto ainda era um tanto rudimentar, as técnicas rudimentares, então seria contraproducente. Então, quem é que vai chegar para ajudar o homem que estava aqui ansiando por novos valores? São aqueles espíritos que têm muito conhecimento tecnológico, intelectivo, conhecem de qual salteado que seja a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que não querem amar o próximo. Eles querem continuar aperfeiçoando armamentos para destruição em massa com mais eficiência e menos custo operacional, menos custo econômico, demonstrando uma frieza, uma impiedade, uma falta de empatia com aquelas populações indefesas que vão receber essas chuva complexa, parte da intimidade dos elementos. Então, são aqueles que se ligam. Qual é a conexão? A conexão é pelo subconsciente. Conexão é pelo subconsciente, meus amigos. Porque aqueles que estão aqui na Terra já sabem quem é Jesus, o que ele representa, conhecem o Evangelho de cor salteado, as filosofias, as técnicas. Eles querem continuar no atendimento dos impulsos primários, do prazer imediato, do enriquecimento absurdo. Então, eles não querem amar o próximo. Pensam apenas nos ganhos econômicos e por aí vai. Então, eles têm uma linha de conexão com os primitivos, que é a selvageria, violência, sensualidade, a criminalidade. O que mais nós podemos dizer aí? Um tem a indiferença moral cultivada
E o outro tem a indiferença moral porque ele ainda é um novo na evolução e precisa avançar. Precisa avançar, sair da indiferença moral. Certo? Tem uma ideia? Então, a ligação é pelo instinto, pelos sentimentos. O que está em evolução na Terra está em provas para o aperfeiçoamento, recebe uma enxertia de cima, que é o investimento da misericórdia, para quem está aqui. Quem vem vai entrar na expiação. Então, o orbe se torna um orbe de expiações e provas. Provas para os que aqui estão, expiações para os que chegam. Porque ambos matam e morrem, não é isso que acontece? Um mata e morre na linha natural da evolução, o outro mata e morre porque ele gosta de matar e morrer. Já sabe que não deve matar, tem um mandamento, tem um dispositivo, mas ele prefere matar. De várias formas, sofisticadas, sutis. Então, há um casamento. Então, na verdade, quem é que vai puxar esse carro da evolução aí? É o que chegou. É o que chegou, porque ele vai tomar pancada do que está aqui, porque o que está aqui só sabe dar pancada, ou não é isso que acontece? Daqui só sai da pancada. Então, o que chegou de um mundo avançado entra numa selvageria danada, num ambiente com tudo a ser construído, 95% do que ele conhece, 99% do que ele conhece não existe aqui ainda, talvez 1%. Então, ele é que vai implementar o progresso, porque aí ele vai, o que vai acontecendo com ele? A sensibilidade dele é maior, ele vai começar a sofrer muito mais. Então, ele vai querer sair dessa situação, então ele vai começar a elaborar leis, dispositivos, para conter aquela selvageria, para ajudar aqueles corações. Vocês estão entendendo? Aí vai surgir, lá na frente, depois de 35, 36 mil anos de atrito, surge lá um código de Hammurabi, surge escrita cuneiforme. Olha quantos milênios de atrito para surgir uma lei. Aí depois avança um pouquinho mais, chega Moisés com o Decálogo. Avança um pouquinho mais, vem Jesus resumindo a lei em apenas um dispositivo. Veja que beleza. Está claro aí, meus amigos? Eu reservei aqui um capítulo de Paulo para tratar, mas não vai dar para tratar hoje, não. Vou tratar semana que vem. Por causa do tempo. Então, ficou claro aí, nós temos um fluxo que chega. Esse fluxo veio para cá não como tendo sido castigado e nem punido, tá, gente? Não. É uma adequação natural pela lei natural de afinidades. É mais uma oportunidade de evolução, né? Sim, e a misericórdia está no fato de que Deus retira as condições facilitadoras para o contínuo cultivo dos hábitos complexos. Então, aí que está a misericórdia. Eles não vão ter mais facilidades para darem vazão à sua instintividade. Porque aqui eles partem para cima dos elementos com facilidade. Não é isso que acontece? Mas lá não. Lá não. Quando eles partirem para cima de um, o outro vai reagir na mesma tônica. Porque o outro está seguindo a sua lei natural. Está no seu movimento natural de evolução.
De acordo? Então, é um casamento em função da instintividade, da selvageria, meus amigos. Né? Então, o segredo de nós continuarmos reencarnando no mundo de expiações e provas, ou merecemos ir para um mundo superior, está no nosso plano de sentimentos. É só isso. É uma questão física. Está nas nossas mãos, por exemplo, envidarmos todos os esforços para, conforme Kardec vai dizer, a este mundo não voltarmos após esta existência. Mas para isso é preciso insistir e investir no amor ao próximo, a prática do bem. Comentários, amigos? Comentários para nós irmos já encaminhando o encerramento. Comentários aí finais. E depois nós vamos começar a trabalhar os 4 braços. E aí, antes de nós trabalharmos os 4 braços, nós vamos começar a semana que vem falando do Romanos, da Epístola aos Romanos, tá? Depois entrar aí nos 4 braços. Então, É 11. Palavra livre aí para os amigos. É 11:11. Eu tenho uma colazinha aqui na minha Bíblia. Isso. Romanos 11:11, que você falou? Paulo fala dos exilados. Vai falar da enxertia, né? Enxertia. Vai ficar só nele, né? Provavelmente. Então o material, então o Honório tem um material muito bom sobre eles. Eu vou dividir com vocês aqui. Uhum. Então, aí alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Ivone, Regina. Ô, Júlio, Diga lá. eu fiquei só com dúvida, porque aquela hora que você falou livre-arbítrio, à medida que a gente vai evoluindo, esse livre-arbítrio aumenta, mas a gente sempre vai estar fazendo a vontade de Deus, não é? Então a gente não tem, é isso? Porque a vontade de Deus, ela tem uma ressonância concreta na intimidade. A gente evoluindo, você vai acabar fazendo isso não por obrigação, porque é o certo, é o dever. Não, é porque você vai sentir. Quando a gente vai adotando a vontade de Deus e vai buscando a sua concretização, o que acontece no interior? O grau de felicidade aumenta. Aí que nós constatamos a veracidade, a inteireza ou a integridade da proposta. A proposta, ela deixa de ser uma proposta mística, abstrata, e se faz verdadeira como grau de felicidade no interior. Aí ninguém pode tirar de você a realidade. Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, o que Jesus poderia dizer para ele? Certo? Uhum. Ele não ia compreender nunca, né? Não. Naquela época, não. Não. Talvez esteja até hoje aí tentando compreender nas lutas aí na reencarnação. Como nós estamos tentando. Então, esse é o ponto, certo? Esses 4 braços representam 4 grupamentos. Depois nós vamos falar mais deles à medida de falar dos rios, que foram sendo decodificados aqui na Terra ao longo do tempo com as
as propostas que eles traziam sedimentadas no campo subconsciente. Foram sendo reveladas pelo contato social, pela necessidade de melhorar, de ser feliz. Colocados no meio bastante complexo, embrutecido, que eles foram colocados. Então, a necessidade de voltar para o paraíso, ou seja, vai se expressar, aquela saudade do paraíso perdido, vai se expressar na prática pela implementação de um sistema de melhorar-se e melhorar o plano social. Certo? Que foi gradativamente sendo materializado. Nós tivemos os babilônicos, que fizeram uma grande obra, os persas, depois todos foram transmigrados para Roma para aprimorar. Então, Roma foi como que um engrandecimento, um aprimoramento, recebeu esses... Roma foi um filtro de civilização muito importante. Então, praticamente, todos os espíritos que estavam reencarnados e reencarnando naquela época, praticamente todos passaram em alguma existência ali por Roma. Alguns mais, outros menos. Por isso que a civilização romana ela se destaca, ela realmente foi algo impressionante na história da humanidade. Tem ressonâncias até hoje aí na nossa organização política, econômica, social e jurídica. Ela foi uma evolução muito grande da civilização, né, Júlio? Sim. Apesar das violências e tudo, mas assim, em termos de civilização cresceu muito, né? Roma assombrava os outros povos, porque os outros povos estavam ali naquela vida acomodada nas florestas, vamos colocar assim, tá? De sobrevivência, né? Então, quando eles viam os romanos chegando, com suas máquinas de guerra, aquelas torres, eles ficavam assombrados com aquilo. Então, mesmo nos movimentos bélicos que Roma implementou, Roma transferiu para aqueles elementos muito conhecimento, que eles passaram a copiar Roma em muitas coisas. Uhum. E, assim, grosso modo, pelo escândalo, o progresso foi sendo feito. Mas a gente vai falar mais disso semana que vem, né? Talvez da semana que vem não, mas da outra. Nós vamos tratar do Romanos e a gente pode, então, avançar. Então, nós vamos encerrar aqui, que Jesus nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça na luta pelo melhoramento do mundo.